Nesse sentido, né, até olhando ali um pouquinho para o fiscal, pegando até o gancho, tanto a própria Simone Tebet esta semana, a própria ministra Gleisi Hoffmann também ali falando, né, deixando muito claro que não teremos mais talvez ajuste ali fiscal este ano. A própria ministra Gleisi falou ali, né, o que foi feito em dezembro de 2024, o Tebet colocou ali que será necessário fazer, mas que isso só deve acontecer para final de 2026. A gente vê que o governo ele insiste ali, né, já traz a leitura que talvez tenha o diagnóstico, mas que isso descarta novos cortes de gastos, pelo menos agora num curto prazo. A gente vê, tem por um outro lado, ampliação de despesas previdenciárias, estímulos também ali sendo colocados na economia, mas tem pé de meia, auxílio gás, né? A gente fica vendo ali, de certa forma, que as medidas elas ainda são expansionistas. O mercado, ele está certo ao projetar aí esse risco de inflação de 2 dígitos para 2026? Como que você está olhando aí para este cenário, para o impacto na nossa inflação? Na minha leitura, a gente de fato não vai ter corte de gastos. Se a gente não tiver aumento de gastos nesse ano, já é bom, tá? Já é um ganho. Porque a gente está, como eu falei, vendo pesquisas de popularidade cada vez piores, né? A popularidade do presidente cada vez mais, a impopularidade cada vez mais alta, e aí alguma consequência vai ter, alguma resposta vai ter. A minha leitura é que esse ano a gente tende a manter a estrutura de gastos como a gente tem visto, talvez alguns programas como o Pé de Meia, como o FGTS, mas que são programas que fiscalmente falando não têm um impacto tão grande, o próprio Pé de Meia não tem um impacto fiscal tão grande, para daí, a partir de 2026, sim, a gente vê a torneirinha dos gastos um pouco mais aberta, porque aí sim é um ano eleitoral. A leitura de que se isso acontece, o mercado já não está mais dando o benefício da dúvida para o mercado, para o governo, na minha opinião. A gente teve durante 2 anos um mercado bem benevolente com o governo, até saiu o anúncio lá do pacote de gastos junto com a reforma da renda, e aí sim a gente tem um mercado que está com muito pouco boa vontade, por assim dizer. Então, na minha leitura, a partir do momento em que a gente tiver um processo de aumento de gastos mais claro, com objetivo eleitoral, e isso em algum momento vai acontecer, a gente tende a ter o mercado reagindo muito mal. E aí, como a gente viu no final do ano passado, um mercado reagindo mal a isso é um dólar para cima, é precificação de juros para cima, e isso bate diretamente na inflação. Então, esse cenário em que a gente vê uma deterioração das expectativas de inflação, não é nem até 2026, é até 2028, a Focus está fora dos 3%, até 2028. É um horizonte longuíssimo, que não é normal a gente ver esse horizonte tão longo com expectativas desancoradas, e a gente está vendo, esse cenário que o mercado está vendo, que o governo não vai conseguir manter os gastos dentro do previsto, vai acabar tendo um aumento de gastos, e por mais que o Banco Central faça parte dele, mantendo os juros elevados, chega uma hora que não consegue mesmo controlar as expectativas. Então, eu acho que na hora que o fiscal abrir a torneirinha dos gastos de novo, o mercado reage pressionando e a inflação tende a piorar.